Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Uma noite bastante agradável, né? Parece que começou o inverno, mas a chuva também está parando, né? Eu costumo dizer, falava 2, 3 dias atrás com os meus colegas de trabalho, que nós rezamos tanto no momento em que não tinha chuva, que agora Deus resolveu atender, né? Choveu muito. Então, lá atrás se pediu demais, então agora ele está atendendo todo mundo. Mas ele sabe o que faz, né? Meus irmãos, para nós iniciarmos a nossa doutrinária dessa noite, vamos aquecer o nosso coração, né? Um pouco melhor. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhora. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos
para cá. Por que colocar essa música, embora muitos já tenham ouvido várias vezes que eu coloquei nessa casa? Porque hoje nós vamos falar do capítulo 18, do item 1 ao 5, que fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nessa passagem do Evangelho, quando nós nos deparamos com as parábolas de Cristo, uma delas que chama bastante a atenção de todos nós é a parábola do festim de bodas, né? Por quê? Porque aí Jesus usa duas colocações. Ele usa um argumento e usa um significado para nos mostrar o que quer dizer festim de bodas. A palavra festim, como argumento, mostra o significado de que o reino dos céus nós devemos buscar onde a felicidade será completa. Outra colocação que ele faz, ele fala como argumento os primeiros convidados dessa parábola, que foram os hebreus, justamente para receber as leis do nosso Pai. E no terceiro argumento que Jesus nos mostra nessa parábola, ele fala dos enviados do rei. Quem são os enviados do rei? Os profetas daquela época que ensinavam a verdade. No quarto argumento usado nessa parábola, ele também fala que recusaram o convite para esse festim, para essa festa. Quem foi que recusou? Foi os fariseus e os saduceus. E se nós trouxermos para a nossa época de agora, nós vamos ver todos aqueles que se dizem espíritas, que vêm para uma casa espírita, fica feliz com os fenômenos e daqui um pouco some. Porque quando a casa deixa de mostrar fenômenos, e sim atendimento da mediunidade como um todo para ajudar os espíritos desencarnados e também os encarnados nos trabalhos mediúnicos da casa, quando nada acontece, eles vêm pelo fenômeno e se perdem no caminho. E esse se perder no caminho não nos faz melhores uns dos outros, porque todos nós vamos chegar ao destino final um dia. Uns antes, outros depois, e não cabe a nós julgá-los, mas eles se enquadram muito bem nos muitos chamados e poucos que atendem o chamado, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E quando ele usa o argumento de convidar bons e maus, ele falava para convidar a todos, independente da religião, do credo, da cor, não importava, né? Todos eram convidados, assim como a casa espírita faz sempre, convidando a todos, independente da religião que professa, para ter o entendimento que a doutrina espírita coloca para todos nós. E nessa parábola o que mais chama a atenção é quando Jesus coloca o argumento da túnica nupcial. Primeira coisa que vem na cabeça da gente é casamento, né? Túnica nupcial. Mas o significado disso, a túnica nupcial que Jesus fala, é o coração puro. O coração puro por cumprir a lei que Deus nos deu, a lei natural. Aquela de justiça, amor e caridade, que é tão difícil de nós cumprirmos, né? Hoje nós estamos bem e daqui meia hora desviamos o caminho. Fizemos tudo errado durante quase todos os dias da nossa caminhada e não nos damos conta, muitas vezes, das pequenas coisas.
A gente erra muito facilmente. Por isso que Kardec, lá no parágrafo 2º desse capítulo, ele fala: quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Falei no começo que todos nós vamos chegar lá, uns antes e outros depois. Nessa passagem, subentende-se que chamados são muitos, mas poucos são os escolhidos. Não quer dizer que não vão chegar, vão demorar um pouco mais, né? Então, quanto mais teimosos nós formos na nossa caminhada evolutiva, nessa encarnação que foi nos dada de graça, né? Quando muitos dos nossos irmãos abriram mão para nós estarmos aqui, né, Ana? Então, nós temos que valorizar essa benécia dos nossos irmãos do plano espiritual, que ainda estão lá esperando a sua vez, né? E Jesus também nos fala da porta estreita. E eu gosto de comentar as duas coisas, a porta estreita e a porta larga. Justamente porque na porta larga nós vamos encontrar as nossas má paixões, né? O mal que nós produzimos ao longo da nossa caminhada, porque ela é a porta da perdição, aquela porta em que nós estamos mais familiarizados pelos nossos erros cometidos ao longo das nossas encarnações, e não menos nessa que nos encontramos. E ela é a porta da perdição. Já a porta estreita, aquela que Jesus nos ensinou, falou, ela exige de cada um de nós muito esforço justamente para vencermos o quê? As más tendências dos outros, os nossos vícios, as nossas imperfeições. E nós temos um costume muito desregrado na nossa caminhada, que é o julgar aqueles que estão na nossa caminhada. Tenham em mente sempre, meus irmãos, até ontem, eu escrevi algo no Facebook sobre isso. Tenham em mente sempre, não fiquem com uma única opinião em tudo que falarem para vocês, seja verdade, seja mentira. Ouçam os dois lados, não para julgar, mas para saber se posicionar diante do fato que você recebe. E muitos não fazem isso. Muitos o que fazem? Na primeira palavra que alguém me traz, já passa a aceitar aquela ideia, e se é uma ideia que denigre a imagem de alguém, acaba reforçando ainda, ao invés de amenizar, né? Então nunca façam isso. Para a vida de vocês, sempre ouçam os dois lados da conversa, porque vocês vão entender melhor. E Kardec nos fala tão bem nesse parágrafo 5 do Evangelho, que com a anterioridade da nossa alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, as coisas acontecem, abrem mais para a gente, né? Então faça luz sobre o ponto mais obscuro da nossa fé, quando nós passamos a pautar a nossa conduta sem julgar e ouvir sempre os dois lados. Não é para julgar aquele que veio me falar ou aquele outro que veio me falar. Não, é para nós entendermos e colocar sobre o crivo da nossa razão o que é certo e o que é errado, né? Então, quando nós falamos dessa porta estreita que Jesus veio também nos explicar, nós vamos buscar as causas das nossas dificuldades nas existências anteriores.
até em outros mundos. Por quê? Porque o presente e o futuro, eles se mostram solidários, eles são compatíveis, como o passado também. E somente assim nós podemos compreender com profundidade toda a sabedoria da máxima ou das máximas que o Cristo veio nos ensinar e exemplificar para todos nós. Aí sim, nós passamos então a entender que a unicidade da vida na Terra, com a alma sendo criada no início dessa vida, nas desigualdades existentes desde o nosso nascimento, de capacidades intelectuais, de famílias, de comunidades, de diferentes oportunidades, né? A retirada de Deus, o atributo da justiça, pois que trata seus filhos de modos diferentes, exigindo todavia que todos se tornem seguidores de Jesus, que já era puro e perfeito. Então, nessa máxima, nós vamos entender que, diante da unicidade da vida na Terra, tudo que Deus nos coloca, tudo que Deus e Jesus nos ensina, não seria verdade, né? Então, ele mostra que nós tivemos outras vidas, não é só dessa vida, né? Porque uns mais inteligentes, porque outros menos inteligentes nessa encarnação. Isso não quer dizer que esse menos inteligente não seja um espírito mais aperfeiçoado, mais puro do que um mais intelectualizado. Está numa condição, nessa encarnação, de reparação das suas imperfeições do passado e vem para essa encarnação numa condição de limite de conhecimento, justamente para enfrentar as suas dificuldades que precisa para reparação das suas imperfeições. E aí nós vamos começar a entender o que Mateus quis colocar e Lucas também quis colocar. O Mateus no capítulo 7, versículos 1 a 3 e 14, e Lucas no capítulo 13, versículos 23 a 30. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que se acertam com ela. E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos se sentarão à mesa no reino de Deus, e então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Se nós entendermos essas máximas, essas alegorias de Jesus colocadas nessas duas passagens de Mateus e de Lucas, ao pé da letra, esse Deus apresentado como pai de família não se enquadra no Pai, no Deus Pai, o nosso Deus, né? No Deus de amor trazido pelo próprio Jesus. O contexto geral dos ensinos de Jesus, meus irmãos, ao pé da letra, nos leva a compreender nessas frases a justiça e o amor do Pai em relação à sua criação. Porque mostrando-nos a situação geral da atual humanidade, ainda mais próxima da animalidade, que é o nosso caso, nós estamos ainda muito animalizados do que da angelitude, né? Nós estamos mais animalizados do que mais aperfeiçoados, pela imperfeição que nós temos ainda, como Emmanuel coloca na passagem dessa colocação feita por Lucas e por Mateus. Por isso o homem é tão atraído pelas sensações materiais, por causa dos 5 sentidos que nós temos nessa condição que nós nos encontramos nessa encarnação. Diante
desses 5 sentidos, nós passamos a confundir muito a nossa condição de espíritos, deixando de lado o significado de buscar o aperfeiçoamento do nosso espírito para o quê? Para nos iludirmos e satisfazer as nossas vontades materiais, quando seria diferente. Nós teríamos que buscar, sim, o nosso aperfeiçoamento espiritual, porque é a nossa condição de espírito. Estamos ocupando um corpo físico, um corpo de carne, justamente porque o nosso espírito precisa passar por essa condição. E vamos passar tantas quantas vezes forem necessárias. Então, por isso que a gente fala também que é estreita a porta da salvação, da libertação de cada um de nós, porque nós temos que vencer, permanecer na matéria para vencermos as nossas imperfeições. É uma condição. O pai e a mãe dão o corpo, o espírito vem do pai, somos todos irmãos. E nessa sabedoria divina de que somos todos irmãos, porque somos espíritos, aí nós conseguimos sim perceber que a vida na Terra tem por objetivo a melhoria do nosso espírito, embora muitos pensam que é amontoar bens materiais, que é buscar desesperadamente a condição financeira elevada. Quando se trabalha honestamente e se ganha, e se sabe usar o que ganha, não somente para si, mas quando for chamado, poder ajudar o irmão de caminhada, essa é a missão de cada um de nós, quem tem essa condição. Se ainda não teve a riqueza para saber dar o valor que ela realmente tem, um dia terá a chance. E terá que saber fazer a sua parte em favorecimento àqueles irmãos que caminham com você. Porque você já imaginou, isso a gente comenta muitas vezes aqui, os irmãos de caminhada que fazem os doutrinários aqui, a gente comenta, você já imaginou você chegar no plano espiritual e alguém na rua que você tratou mal, porque estava numa situação difícil, paupérrima, pedindo ajuda, um pedaço de pão, e você simplesmente isolou e chega lá e alguém do teu grupo familiar, e nessa condição, nessa encarnação, está numa outra situação para reparar as suas imperfeições, qual será a nossa reação diante de uma situação dessas? Que tristeza! Nós podemos pegar a tristeza de hoje, né? Da nossa família, quando alguém da nossa família sai desse mundo, vai para outro mundo, ou quando alguém viaja, vai morar para longe e a gente fica distante, né? Sabe, essas coisas que a gente não dá muito valor, mas nós como espíritos temos que dar esse valor. Por quê? Porque se nós somos irmãos de caminhada e estamos numa situação de buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual, nós temos que entender o exemplo e os ensinamentos do Mestre. Como ele era tão humilde para nos ensinar. E olha, nós temos uma vantagem muito grande, né? Ele nos deixou o Evangelho. Todos os ensinamentos que nós precisamos estar ali. Basta que nós o estudemos e busquemos com razão e sensibilidade, aceitar como colheita de uma semeadura que veio lá de trás e que nós precisamos, aos poucos também, botar, germinar essa semente que está aí dentro, né? Daí, quando nós vamos buscar, então, por que essa porta tão estreita que apenas um pequeno número é dado transpor? Aí nós vamos entender, porque são muitas as dificuldades para que nós possamos ultrapassar essa porta na nossa vivência atual.
E atravessar sem sofrimento é muito difícil. Todos nós sofremos, todos nós temos dores, mas o problema maior não é em ter a dor ou o sofrimento, o problema maior é ter resignação diante dessa dor, diante desse sofrimento. O que nós fazemos? Nós apenas lamentamos, nos questionamos, por que comigo? Por que não para o outro? Por que com o outro também eu não estou? Mas nós não vamos nos perguntar o que eu fiz lá no passado para estar merecendo essa situação. Quais as faltas que essa humanidade seja culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro sofrer? Não. Hoje é eu, amanhã é você e assim por diante, porque todos nós temos que passar pelas mesmas situações, seja de dor, seja de sofrimento ou até mesmo de felicidade, de muita riqueza ou pouca riqueza, né? Então nós passamos a compreender esse estado da humanidade atual, da Terra, né? Que ela vai ser alterada justamente quando esse mundo ter mais o bem do que o mal, né? Nós falamos um mundo de regeneração que está acontecendo aos poucos, mas está acontecendo, né? Então, meus irmãos, a porta da perdição, da degradação, ela é larga, é espaçosa, e a estrada que ela conduz justamente por satisfazer as nossas imperfeições, a maturidade espiritual de quem não percebe a finalidade maior do espírito imortal. Então, quando nós não estamos conseguindo enxergar visualizar que nós somos espíritos, estamos numa condição agora, no corpo físico, para reparar as nossas imperfeições, e nós não conseguimos enxergar isso, conseguimos só enxergar a parte material, nós estamos indo em direção a essa porta espaçosa, que vai sim, daqui um pouco, nos entravar a encarnação, vamos perdê-la ou ganhar muito pouco diante da encarnação que nos encontramos, né? E essa estrada, meus irmãos, é exatamente aquela estrada do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ódio, da preguiça. Essa estrada larga nos leva a esse tipo de coisa. Quando nós termos na nossa mente que somos filhos de Deus e que a caminhada que nos leva a Ele é de difícil passagem, e que nós entendermos que diante da necessidade que todos nós temos de elevação espiritual, nós passamos a aceitar mais tudo aquilo que nos acontece. As dores, os sofrimentos, parece que vem, parece não, com certeza é uma dádiva dada a nós para enfrentar, para a limpeza das nossas imperfeições. Nós precisamos encontrar, sim, o conhecimento e agir diante da nossa razão voltado para aquilo que Jesus nos pediu em seus ensinamentos. Porque enquanto nós não entendermos a alma como consequência de um pai maior, que nós costumamos falar, o casal tem o homem, a mulher e tem o filho, né? Deus fez o nosso espírito, então ele é pai, ele é mãe e ele é vida. Ele é as três coisas. Então, enquanto nós não entendermos que nós temos que trabalhar no nosso espírito, nós vamos estar ligados muito ao funcionamento dos nossos órgãos, da condição material que nós temos. Então, é necessário sim ter inteligência, saber lidar
como um reconhecimento para com aqueles irmãos que amam por nós, mesmo diante das dificuldades que muitas vezes a gente tem, mas saber lidar com essa situação para quê? Para que todos, mais cedo ou mais tarde, cheguem ao destino final. Se nós já passamos milhares e milhares de encarnações para estar nesse momento que nós estamos, se nós nascemos lá no primitivismo, né? Passamos lá do primitivismo até aqui, né? Mineral, vegetal, animal, homem, né? O princípio inteligente vem de lá de trás. Nós traçamos toda essa caminhada e viemos como primitivo já, e agora estamos na condição que estamos, sinal que nós já trilhamos uma boa caminhada, né? Já passamos bem mais da metade da nossa jornada nesse plano de inferioridade. Então temos que agradecer. E quanto mais nos dedicarmos a aperfeiçoar o nosso espírito, sabendo o que fazemos no nosso dia a dia, dando valor a tudo aquilo que temos, tudo aquilo que passamos, valorizando sim a existência como um aprendizado para o nosso espírito, aí sim, aí por merecimento as coisas começam a acontecer, né? Nós ficamos por aqui porque a casa me deu um pedacinho bem pequenininho, deu 1 aos 5. Então, eu espero que isso sirva para nós entendermos que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Talvez nós estamos nessa segunda parte, os poucos escolhidos, pela nossa falta que nós muitas vezes fazemos de não estar nos dedicando, estudando, buscando aprender, buscando perdoar, sabendo ouvir, né? Nós nos preocupamos muito. Eu falo por mim e tenho certeza que tirando essa coisa linda ali, todos nós aqui, na sua grande maioria, está focado mais no material, luta todo dia, precisa, né? Por uma coisa ou por outra, mas que nós tirássemos um tempo, todo dia, a todo momento que você tem um tempinho de se conectar com o mundo espiritual através de uma prece, né? Até quando você vai no banheiro, né? Senta no vaso lá e eleva o pensamento a Deus, ou vai lá na tua cama quando vai deitar, né? Quando tem um tempinho, não se desligue da espiritualidade, porque é nesses momentos que a gente consegue viajar, elevar o nosso pensamento, estar em contato com a espiritualidade. Nós precisamos muito mais do que nós imaginamos. Nós estamos muito focados ainda na materialidade. Eu costumo falar lá em casa, eu e a esposa, se eu tivesse que parar de trabalhar hoje, eu e ela, nós teríamos que viver com a minha aposentadoria dela, que dá 2.000 e pouquinho. Não paga a gasolina quase que eu uso do carro para trabalhar. É claro que daí eu não vou trabalhar, né? Vou estar em casa. Então, que a gente saiba viver com o que tem, com bastante ou com pouco. Quer buscar a tua materialidade? Busca, com honestidade, com vontade, pode buscar, sem problema nenhum. Mas não esqueça de dar maior ênfase para o teu espírito. É ele que precisa. Nós vamos elevar o nosso pensamento nesse momento, fechando os nossos olhos do corpo físico, nos conectando com o nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com Maria de Nazaré, com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores espirituais dessa casa, primeiro para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, num momento de busca, de aprendizado, de iluminação do nosso espírito. Agradecer a espiritualidade maior pelo dia que passamos, pelo trabalho, pela luz que se faz em cada momento em que nós nos dirigimos ao Pai, a Jesus, a Maria,
Pedir também e rogar por todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui na noite de hoje, por um motivo ou por outro, para que eles recebam o amparo, a proteção e a bondade divina. Que se estenda esse amor, essa energia do bem e cura aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, em casas de recuperação, nos presídios, aqueles que são andarilhos e que nesse momento não têm lugar para pernoitar, que as energias da divindade possam agasalhar e aquecer o coração desses nossos irmãos. Por esse motivo, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade que temos todos os dias de buscar o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do nosso espírito. Sabemos que somos ainda muito relapsos, erramos a todos os momentos, mas que a espiritualidade possa nos dar a força necessária para encontrarmos o caminho do amor, da paz, da bondade e da confraternização com os nossos irmãos de caminhada. Que a caridade permaneça sempre em nosso coração. Agradecidos por esse momento que tivemos, nós encerramos a primeira parte da doutrinária de hoje. Que assim seja.